A partir de agora, sessão plenária. Olá, boa noite para você que acompanha a programação da JF TV Câmara. Nós estamos ao vivo aqui do plenário da Câmara nesta quinta-feira, dia 16 de abril, onde vai acontecer já a quarta reunião ordinária deste mês. A reunião está começando agora, quase 7h30 da noite, porque teve uma longa reunião. Os vereadores convocaram 3 dos secretários da Prefeitura de Juiz de Fora para darem alguns esclarecimentos e informações sobre a situação da Covid-19 aqui no município. Vamos agora então aos números divulgados pelo boletim da Prefeitura agora à noite. De acordo com o boletim, casos suspeitos até agora são 1.389, 99 casos confirmados, 2 óbitos também confirmados e outros 2 em investigação. Ontem eram 4 óbitos que estavam em investigação, mas 2 já foram descartados. E sobre a Covid-19, eu converso agora com o vereador Zé Márcio Garotinho, do PV. Vereador, o senhor apresentou ontem um requerimento aqui na casa, né, que foi aprovado já pelos vereadores. Explica para a gente do que se trata esse requerimento. Boa noite. Boa noite. São 2 requerimentos. O de ontem visa solicitar ao Executivo que insira nos seus decretos que regulam o procedimento, a postura nessa época de epidemia, quanto à obrigatoriedade dos supermercados fornecerem máscara aos seus funcionários, aos caixas do supermercado. Completou ontem um mês de quarentena e a gente observa e vem até nós essa demanda de fornecimento de material de EPI de proteção para esses funcionários, assim como os demais comércios que estão funcionando. Também para os profissionais de transporte público, motoristas e cobradores dos ônibus de transporte público. E hoje estamos apresentando um requerimento que a gente aguarda que seja aprovado, cobrando do Executivo também a garantia de fornecimento destes equipamentos para os profissionais de serviço público, que são os trabalhadores do DENUB, que trabalham no dia a dia na coleta do resíduo sólido, do lixo na cidade, fiscais de posturas, agentes de combate à epidemia, agentes de saúde, todos os agentes públicos que estão nesse momento, nessa luta, na frente, no enfrentamento à epidemia de Covid-19. Ok. Muito obrigada, vereador. Isso é importantíssimo, principalmente agora que o uso das máscaras está obrigatório em lugares públicos da cidade. Muito obrigada. Você acompanha agora a quarta reunião ordinária do 4º período legislativo. JF TV Câmara, Juiz de Fora se encontra por aqui. Aqui vai começar lá, tá, gente? Muito boa noite a todos. Vamos dar início à quarta reunião ordinária do 4º período. Quero saudar e cumprimentar os servidores da Câmara Municipal, saudar e cumprimentar também os vereadores, vereadora Ana, vereadores dessa casa, e também de forma muito especial, saudar e cumprimentar os telespectadores e os ouvintes da TV Câmara e Rádio Câmara. Muito boa noite a todos. Quero solicitar o vereador, primeiro secretário da mesa, vereador Wanderson Castelar, que faça a leitura de presença de chamada dos senhores vereadores. Por favor, mais uma vez, muito boa noite, vereador Wanderson Castelar. Boa noite, excelência. Vamos à chamada dos vereadores pela ordem alfabética. Primeiro vereador, Adriano Miranda. Vereadora Ana do Padre Frederico. Vereador André Mariano. Presente, excelência. Vereador Dr. Antônio Aguiar. Presente, excelência. Vereador Cido Reis. Vereador Sargento Melo Casal. Presente, excelência. Vereador Wagner de Oliveira. Presente. Vereador João Coteca. Vereador Kennedy Ribeiro. Presente, excelência. Vereador Fiorilo. Vereador José Márcio. Presente. Vereador Júlio Obama Júnior. Vereador Juraci Schaefer. Presente, excelência. Vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho Pardal. Presente, excelência. Vereador Marlon Siqueira. Presente, excelência. Vereador Nilton Militão. Vereador Rodrigo Matos. Vereador Wagner do Sindicato. E vereador Wanderson Castelar, presente. Senhor presidente,
Muito obrigado, vereador Wander Castelar. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Confirmando a nossa presença no Presença plenário. confirmada do vereador Júlio Obama. Pela ordem, vereador Nilton Militão. Presença confirmada do vereador Nilton Militão. Havendo o número legal, o nome do povo de Juiz de Fora e suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos desta reunião. Quero solicitar ao vereador Wander Castelar, primeiro secretário, que faça a leitura dos requerimentos, que são um total de 4 requerimentos, por favor, vereador. 4 requerimentos, todos relacionados à questão do coronavírus. O primeiro deles, assinado pelo vereador André Mariano. Solicitam que sejam canceladas todas as multas emitidas a partir do dia 13 de abril deste ano, oriundas de autuações na área azul, que o município possa contribuir dessa maneira diante da crise atípica vivida nesse período de quarentena. Novo requerimento, este assinado pelo vereador José Márcio, Kennedy Ribeiro, Marlon Siqueira. Solicita a criação do Disque Coronavírus para tirar dúvidas, realizar triagem, orientar e fornecer apoio psicológico e suporte emocional em casos derivados do Covid-19. Requerimento agora assinado pelo vereador José Márcio, Sargento Melo Casal, Kennedy Ribeiro, Marlon Siqueira. Solicita a constituição de comissão especial para acompanhar e fiscalizar as ações desenvolvidas pelo Poder Executivo no enfrentamento ao Covid-19. E, por fim, o 4º requerimento, assinado pelo vereador José Márcio. Solicita o fornecimento de equipamentos de proteção individual para servidores públicos municipais. Lidos os requerimentos, Excelência. Muito obrigado, secretário. Os requerimentos estão em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado e estão lidas todas as proposições também dessa noite, né, vereador Wander Castelar? Perfeitamente, Excelência. Muito obrigado, secretário. Então quero convidar, chamar os senhores vereadores que se encontram aí nos seus gabinetes, também aí na parte externa, para que nós possamos dar abertura aqui à ordem do dia desta quinta-feira. Ordem do dia, quinta-feira, 16 de abril de 2020, quarta reunião ordinária do 4º período. Número 1, primeira discussão, processo 86/11 de 2019, dispõe sobre o recebimento de doações de bens móveis e de serviços sem ônus ou encargos de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado pelos órgãos e pelas entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional. Proposição mensagem do Executivo, projeto de lei 4392/2019, autoria executiva, pareceres já lidos. Com a maioria simples, observação, comissão de redação. O projeto está em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 2, primeira discussão. Processo 8703/2020, obriga as empresas concessionárias de serviço de transporte coletivo do município de Juiz de Fora a instalar dispensadores de álcool em gel, abastecidos no interior dos veículos desse serviço. Proposição, projeto de lei número 33/2020, autoria vereador Cido Reis, pareceres, Comissão de Legislação pela Legalidade 3, Comissão de Finanças em plenário 3, Comissão de Saúde em plenário 3, Comissão de Urbanismo em plenário 3, com a maioria simples. Observação, leitura dos pareceres, por favor, secretário. Parecer exalado no âmbito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, assinado pelos vereadores Juraci Schaefer, em conjunto, Kennedy Ribeiro e Nilton Militão. A proposição em análise dessa comissão é legal e constitucional e está em condições de tramitar, motivo pelo qual liberamos para discussão e votação do plenário.
Agora, um parecer conjunto assinado pelos membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeiras. Vereadores Rodrigo Matos, Wagner de Oliveira e Sargento Melo Casal. Estando a matéria em análise desta comissão, em condições de tramitar, liberamos para o plenário, para discussão e votação, onde manifestaremos o nosso voto. Outro parecer, desta vez, parecer conjunto, no âmbito da Comissão de Saúde Pública e Bem-Estar Social. A proposição em análise dessa comissão está em condições de tramitar, motivo pelo qual liberamos para discussão e votação no plenário. Assinam os vereadores Antônio Aguiar, Adriano Miranda e Dr. Fiorilo. Por fim, parecer conjunto emitido pelos vereadores José Márcio, Adriano Miranda e Sargento Melo Casal, que compõem a Comissão de Urbanismo, Transporte, Trânsito, Meio Ambiente e Acessibilidade. A proposição em análise dessa comissão está em condições de tramitar, motivo pelo qual liberamos para discussão e votação em plenária. Lido todos os pareceres, Excelência. Muito obrigado, secretário. O projeto está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado pela ordem, vereador Cido Reis. Presidente, através de Vossa Excelência, eu gostaria de agradecer os pares. Essa casa está aprovando em primeira discussão um projeto muito importante nesse momento. A gente, criando a lei, né, do ter o álcool gel nos ônibus de Juiz de Fora, os ônibus coletivo urbano. Algumas empresas já estão adotando, mas nós aqui vamos regulamentar. Gostaria também de agradecer, em especial, o vereador Juraci Schaeffer. O vereador também ajudou a gente nesse projeto. Inclusive, amanhã, como um acordo, o vereador Juraci, ele vai entrar com a emenda aditiva, ele colocando essa lei vigorando no período da pandemia, e vai entrar com uma outra emenda colocando a vigência, onde que nós entramos, dando 30 dias, o vereador, ele só para concluir, senhor presidente, ele achou melhor, já na publicação da lei após sancionada, a lei já está em vigor. Mais uma vez, agradeço aos pares, momento muito importante da gente estar aprovando esse projeto de lei no município de Juiz de Fora. Coletivo urbano, como a gente bem sabe, é um instrumento hoje de maior propagação do Covid-19 no Brasil, em Minas, e não vai ser diferente no nosso município. Muito bem, vereador Cido Reis. Pela ordem, vereador Juraci Schaeffer. Senhor presidente, parabenizar o vereador Cido. Ele tem uma preocupação com essa questão do transporte urbano. E essa higienização ela é fundamental também, de ter o álcool gel à disposição das pessoas lá. Então, nós vamos fazer uma emenda aditiva e outra substitutiva. Uma aditiva é estabelecendo o prazo da pandemia, e outra para entrar na publicação. Então, eu acho que não adianta também nós demorarmos com o efeito vacatio legis da lei. Se dermos um prazo muito longo, ela vai perder, vai ser inócua, vai perder a função. Então, por isso, vereador, nós vamos fazê-lo com atenção, porque é necessário. Inclusive, foi não sei qual vereador que se manifestou hoje a respeito da quantidade foi o vereador Kennedy. Os ônibus estão superlotados. A Secretaria de Transporte também não fiscaliza nada, ele só preocupa com os radares. Os radares tiveram uma celeridade enorme para poder colocar os radares para cobrar as multas. Agora, retirar a linha de ônibus para beneficiar os empresários e sacrificar mais a população que está sacrificada. E as pessoas estão andando igual sardinha em lata, estão num ônibus aí que não tem condições, entendeu? Principalmente no horário de pico. E os ônibus têm que ser higienizados e com esse álcool gel. Parabéns, vereador Cido. Muito bem, vereador Juraci. Também pela ordem, doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, parabenizar o Cido, porque realmente hoje
um dos ambientes dentro das cidades hoje, onde a possibilidade de contaminação é maior, tem sido no transporte público, porque está todo mundo na rua. Isso que foi dito aí pelo vereador Schaeffer, né? Os ônibus reduzindo o horário, a concentração de trabalhadores, não existe uma movimentação, inclusive, das empresas de, já que estão abrindo, fazer funcionamento em horário diferente para você. Eu acho que a gente tem que ficar no isolamento, mas se está acontecendo isso, não fazer coincidência, né? Profissionais trabalhando em coincidência de horário com poucos ônibus. Então, é uma estratégia, né? Já que as mudanças não ocorrem desse jeito, né, vereador Cido? Pelo menos a gente está oferecendo à população algum tipo de proteção, né? Tem a questão da máscara e agora o álcool. Eu acho que é uma lei pertinente, ela é muito importante para o momento. Parabéns. Muito bem, vereador doutor Antônio Aguiar. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Cido por poder colocar isso aqui, obrigar as empresas a fornecer o álcool. Eu questionei hoje cedo que os ônibus vêm andando lotados, principalmente no horário de 6 horas até as 8h30 da manhã, 9 horas, e também no retorno, quando o pessoal sai do trabalho. Então, isso vem numa boa hora, vereador. Parabéns. Tomara que isso possa, pelo menos, tranquilizar o usuário do transporte que usa todos os dias. Muito bem, também, vereador Wagner de Oliveira. Pela ordem, vereador Juraci Schaeffer. Senhor presidente, inclusive, nós fizemos um requerimento aqui da higienização dos pontos de ônibus. O vereador Cido já tinha feito até um outro requerimento sobre a questão dos bancos das agências bancárias, mas ontem o Denlube, anteontem, já começou a limpar as áreas sociais, centro de passagem, o centro pop, essas áreas onde, na realidade, tem também aglomeração de pessoas, principalmente população de rua, e que o Denlube estenda para áreas que têm movimentação, principalmente o calçadão, os pontos de ônibus. Já com a higienização interna e com a higienização dos pontos de ônibus, nós vamos diminuir a disseminação. Muito bem, vereador Juraci Schaeffer. Pela ordem, vereador doutor Adriano Miranda. Pela ordem, senhor presidente, igual o Ronaldinho Gaúcho, né? Chuta para um lado e olha para o outro. Ele acha que me pega nessa. Eu queria parabenizar também o vereador Cido, espero, vereador Cido, que essa também não seja mais uma lei inócua no nosso município, né? Principalmente relacionada ao transporte público. Nós sabemos da luta que nós tivemos aqui com a CPI e que várias leis relacionadas ao transporte público na nossa cidade não são cumpridas. Então, essa é uma lei que tem que ser fiscalizada e cumprida. Muito bem, vereador doutor Adriano Miranda também. Antes do proponente do já aprovado em primeira discussão, também parabenizar Vossa Excelência, vereador Cido. Muito boa essa iniciativa, né? E essa casa também acompanhando a sua iniciativa, aprovando esse importante projeto. O senhor está de parabéns. Pela ordem, vereador Cido Reis. Através de Vossa Excelência, agradecer as manifestações e dizer mais uma vez, estamos acordados amanhã, vereador Juraci Schaeffer, segunda discussão, irá apresentar aí as duas emendas. Muito bem, vereador Cido. Vamos então dar sequência para o terceiro e último projeto a ser avaliado pelos senhores vereadores. Trata-se de um veto parcial. Processo 7624/2016 dispõe sobre a recomposição de vencimentos e remuneração dos servidores efetivos e em comissão da Câmara Municipal de Juiz de Fora os valores das gratificações legislativas e da outras providências. Proposição para a lei número 19/2020, autoria mesa diretora, pareceres já lidos, quórum maioria absoluta. Observação vista, vereador Rodrigo Matos. O veto parcial está em discussão. Pela ordem, vereadora Ana Rossignoli. Senhor presidente, eu peço uso da palavra. Com a palavra, Veja vereadora bem, Ana. com todo respeito ao prefeito, doutor Antônio Almas, mas fica aqui a minha angústia e a minha insatisfação pelo veto do parágrafo único que exclui esta gratificação do IPCA aos inativos e pensionistas. Eu tenho certeza que o prefeito nem deve ter conhecimento, porque ele também é aposentado. Será que a pessoa, depois que se aposenta, ou que é um pensionista,
ela diminui os seus gastos, as suas despesas? Será que ela se alimenta menos? Será que ela não tem que adquirir mais medicamentos pelos anos que lhe batem nos ombros? Então eu queria, senhor presidente, em favor dos inativos, os aposentados e pensionistas, que os senhores vereadores quebrem este veto parcial, porque nós não podemos permitir que um servidor público trabalhe durante toda a sua vida, por 30, 35 anos, e depois, no momento de se aposentar, ele deixa de ter os direitos daquele servidor que está na ativa. Afinal de contas, esse servidor contribuiu com seu serviço público, como todos os outros servidores. Então, eu peço aos senhores vereadores que quebrem esse veto parcial, porque os nossos servidores inativos, os aposentados e pensionistas terão que ter os mesmos direitos do servidor da ativa. Obrigada, senhor presidente. Muito bem, vereadora Ana, parabéns pela iniciativa aí da sua manifestação. Pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, eu queria fazer coro à fala da professora Ana. Isso é um dos absurdos que a gente via no Brasil. A pessoa, a típica prática de que envelhecer nesse país é sinônimo de exclusão, de você colocar a pessoa de lado. É uma coisa absurda isso. Quer dizer, o sujeito, quando envelhece, ele tem menos capacidade física, menos capacidade laborativa, na grande maioria das vezes. Vão surgir uma série de doenças crônicas. A pessoa vai precisar ter gasto adicional. Na hora dele ser respeitado e valorizado, ele é penalizado, porque isso é uma penalização, ao envelhecimento, penalização por uma vida entregue ao serviço público, de dedicação. Isso é um absurdo, é um verdadeiro absurdo. Eu acho que nós temos que derrubar o veto, e se houver alguma ação da prefeitura no sentido de dar inconstitucionalidade a isso, essa casa deveria lutar judicialmente contra a prefeitura, contra a posição da prefeitura. Isso é inadmissível, inadmissível. Isso não tem jeito de você ficar tranquilo e calmo diante de uma situação como essa. Muito Parabéns, bem, professor. Muito bem, vereadora Ana, muito bem, doutor Antônio Aguiar. Eu também quero complementar, porque não dá para entender bem qual que é o posicionamento lá daquela brilhante procuradoria do Executivo, né? Porque vem, de uma certa forma, prejudicar, sim. Não tem, é imensurável até a fala, porque essa casa não tem que se fazer favores, não, é troca daquilo que realmente são merecedores, pelo menos foi o que se definiu. Final de 18 e início de 19, não sei se já na administração do prefeito Antônio Almas, foi encaminhada uma mensagem para essa casa para rever a situação de reajuste dos servidores municipais. Aproveitaram na oportunidade, embutiram também nessa mensagem, doutor Adriano Miranda, reajuste para os secretários do nosso município. Não sei se os senhores vereadores estão se lembrando disso, né? E essa casa também, até para não prejudicar a categoria servidor, embutido ali, o que foi feito? Acabou votando também para o reajuste dos secretários. Não vamos entrar no mérito, né, se é merecedor, enfim. Era o jeito que tinha para poder aprovar, né? Ou aprovava no pacote, ou não aprovava nada, nós prejudicaríamos os servidores municipais. Agora, esses dois vereadores que já se manifestaram, e tenho certeza que os demais também, até, se for o caso de fazer um pedido de vista, eu sei que no coração dele também não seria isto, mas a realidade é esta. Passou o tempo, trabalharam tanto, fizeram com que essa Câmara pudesse desenvolver um trabalho gigantesco aqui em prol da população, e hoje dá um IPCA, que é o índice do governo federal, para reajustar o salário desses servidores inativos. A gente tem lá um veto parcial sobre essa matéria. Então, assim, eu não consigo entender, não, mas vamos respeitar, né? É mostrar que realmente essa casa vai ter que estar sempre acima de qualquer outra situação que seja em prol até de reconhecimento, né? Que os servidores que já trabalharam tanto não podem ficar à mercê da sorte, até por uma postura dessa que o Executivo tomou com relação a essa matéria,
deixando de lado esses servidores que tanto fizeram e continuam fazendo em prol da nossa população. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, nós vamos estar fazendo um pedido de vista, mas eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que, se possível, encaminhasse para cada gabinete dos vereadores, inclusive para o meu, o parecer jurídico dessa casa sobre o veto, tá? E também a justificativa do veto, que pudesse ser encaminhado para o nosso gabinete, eu acredito para os demais gabinetes também. Eu acho que nós vamos poder avaliar direitinho, com certeza, chegando a uma conclusão. Queremos dar o nosso voto aqui bem consciente, referente a esse tema aqui. Eu vejo os vereadores falar, eu vi a vereadora Ana, gostaria até de me referir, vereadora Ana, realmente a gente vê assim, muitas idas e vindas. Hoje a gente vê que a pessoa, para poder aposentar, ele precisa de ter 90 anos de contribuição, mas hoje, para ficar em casa, tem que ter 60. Então, assim, a gente vê que as coisas não estão muito alinhadas ainda. Então, eu peço vista do processo, senhor presidente, para que a gente possa amanhã estar votando, mas com muita segurança e tranquilidade. Nós vamos... Então, o senhor libera para amanhã, vereador, o seu pedido de vista? Seria para depois de amanhã, ou seja, segunda-feira, né? Só quarta-feira. Só para a gente poder também trocar uma ideia aqui com os vereadores, nós temos que respeitar, porque eu sei que o vereador Wagner está fazendo essa medida por solicitação do nosso amigo e líder do governo, Rodrigo Matos, e já havia feito um pedido de pedido de vista. Então o vereador está cumprindo assim um pedido do nosso líder, e nós temos que respeitar também, né? O pedido é só de Vossa Excelência? Ah, tá. Entendi. Então, vou pedir a Vossa Excelência, só pode liberar esse projeto para amanhã? Ah, então tá bom. Não, vamos... até você também, o senhor que merece todo o nosso respeito, nós vamos manter o pela ordem, nós vamos pedir aí a situação do pedido de vista ser mantido, eu acho que temos que respeitar também, né? Então, o vereador está fazendo um pedido de vista, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o pedido de Vossa Excelência, tá? Pela ordem, vereador pastor André Mariano. Senhor presidente, como os senhores estão vendo, eu estou aqui com um protetor, né? Um protetor facial. Então, talvez aqui não vai dar para falar por causa do... Mas isso aqui eu gostaria de compartilhar com os senhores. Isso aqui é um protetor facial que uma equipe, juntamente com um empresário na nossa cidade, diante dessa pandemia, né, deu início a esse projeto, e hoje, esse protetor facial na qual eu estou usando, ele tem servido hoje vários profissionais da área da saúde, já são várias empresas, várias unidades nossas de saúde, com que os profissionais da área de saúde estão recebendo esse protetor facial. Dentistas, médicos, enfermeiros, e foi uma iniciativa de um grupo, né, JF 3D e do Galpão do Laser, que receberam, senhor presidente, colegas vereadores, inúmeras doações de material para que pudesse fazer esse protetor facial e está distribuindo, né, gratuitamente para todos os profissionais da área da saúde. Eu estou usando esse protetor facial hoje, então eu quero aqui parabenizar a 3D JF, também o empresário Marcelo, né, do Galpão do Laser, que é meu cunhado, e a gente conversando, ele, né, fazendo a propaganda aqui, não resta dúvida, mas eu quero dizer para os senhores que amanhã eu estarei trazendo para cada um dos senhores um protetor facial desse, porque com certeza tem contribuído e ajudado muitos profissionais da área da saúde. Pela ordem. Muito bem, vereador pastor André Mariano. Pela ordem, vereador Sargento Melo Casal. Eu quero aproveitar, agradecer o Alan, que está nesse grupo aí junto com o Douglas, né? O dono lá, com o Marcelo, nesse projeto, junto com o pessoal do Instituto Viana Júnior. Também quero agradecer ao senhor Ademir, da cidade de Tocantins. Nós conseguimos trazer 6.700 placas dessas plásticas para produzir aí uma quantidade expressiva de placas de proteção. Quero agradecer a eles conseguiram o transporte, buscar para nós essa situação.
nós conseguimos, através dele, arrumar máscaras, não só para a nossa cidade, no que tange os profissionais de segurança na área de saúde, vão ser atendidos, vão ser disponibilizados para a Polícia Militar, aqueles médicos da Polícia Militar, tanto aqui quanto o HPM, que é em Belo Horizonte. Estão disponibilizando também para o Corpo de Bombeiros, né? E também para a Polícia Civil. Então, esses materiais já vão ser entregues essa semana. Eu quero agradecer o Alan, que atendeu o nosso pedido. Foram de um carinho muito grande com as instituições de segurança também. E agradecer o senhor Demir, lá da cidade de Palmas, se num futuro bem próximo a gente consiga trazê-lo, que fez a doação expressiva do material para a nossa cidade e conseguiu atender aí também os órgãos de segurança. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Muito bem, vereador Sargento Melo. Pela ordem, vereador pastor André Mariano. Retificando aqui a fala do vereador Sargento Melo, o Alan, né, mais a doutora, tem uma médica, tem um Alan. O Alan, ele é membro da nossa igreja quadrangular lá do bairro Santa Luzia. Desde o primeiro momento em que o Alan apresentou esse projeto, nós unimos com o Galpão do Laser, que é uma empresa que poderia cortar ainda mais a questão do material. Então, hoje, várias empresas, né, doaram o acetato, que é esse material específico. Outras empresas estão doando a questão desse arco. Foi feito vários modelos até que pudesse chegar no modelo específico da aprovação da Anvisa, porque tem todo um cuidado. Mas hoje já existem vários outros modelos que estão no mercado. Para que o senhor possa ter uma ideia, hoje vários profissionais estão recebendo esse equipamento gratuitamente, e uma máscara, um protetor facial nesse padrão aqui, eu já cheguei a encontrar nas lojas que vendem a R$ 49,00. É aquilo que nós falamos outra hora em relação àquilo que o vereador Júlio Obama disse a respeito das máscaras, né? Se o município vai doar essas máscaras logo após o decreto do prefeito, porque infelizmente as pessoas elas acabam se aproveitando de uma situação para ter um lucro em cima disso daí, mas tanto o pessoal do Viana Júnior, através do Alan, como o Galpão do Laser, através dos donativos, né, fizeram quase já 15 mil protetores faciais disso daqui, estão doando para vários segmentos da saúde. Só para concluir, senhor presidente, para terminar, dizer também que é nessa hora que a gente vê tantas empresas que surgem querendo fazer, né? Inclusive hoje, um profissional da área da saúde, um dentista, levou um projeto a respeito de um lavatório que possa estar na porta dos estabelecimentos, reaproveitando as máquinas de lavar com defeito. Algo fantástico, super simples, que todo mundo pode fazer, cada pessoa pode fazer e colocar, às vezes, na porta de um estabelecimento, no ponto de um ônibus. Incrível o projeto dessa pessoa. Muito bom. O doutor Jonas, um dentista. Então, eu quero aqui, senhor presidente, parabenizar o Galpão do Laser, a 3D, pela excelente iniciativa. Nós estamos dando aqui uma moção de aplauso para esses profissionais e, com certeza, Juiz de Fora que sai ganhando. Muito bem, então o senhor ratificou a fala do vereador Sargento Melo. Parabéns, vereador pastor André Mariano. Então, nós já encerramos aqui as votações, vamos dar sequência. Nós temos 2 vereadores inscritos para fazer o uso da tribuna, que é da sua bancada. Quero chamar o vereador Marlon Siqueira e que faça uso por 5 mais 5 minutos. Muito boa noite, vereador Marlon Siqueira. Senhor presidente, ontem nós aqui, o vereador Garotinho, o vereador Obama, o vereador Adriano Miranda também, salve o melhor juízo, nós cobramos bastante aqui do superintendente do PROCON algumas ações no que tange aos postos de gasolina e também a questão das escolas, enfim, por uma não manifestação. E aí o superintendente do PROCON mandou uma carta aqui para a presidência e também para que o líder do governo pudesse dar ali para ele uma manifestação de que a gente não estava vendo, mas o PROCON estava fazendo. Então, eu vou fazer essa leitura que é a pedido do líder do governo e também do superintendente, para que a gente possa aqui dar maiores esclarecimentos e, inclusive, já de antemão, já aviso, ele se colocou à disposição, conforme veio aqui hoje 3 secretários, ele também vem aqui para uma sabatina conosco, para que a gente possa aí
indagar tudo que a população nos demanda e a gente tem que dar esse retorno para eles, obviamente. Então, abre aspas, Juiz de Fora, 16 de março de 2020, assunto informação, presta à Câmara Municipal de Juiz de Fora. A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, JF, externar a todos os vereadores que chegou ao meu conhecimento que os questionamentos dos ilustres vereadores acerca do trabalho e do posicionamento desta agência sobre as questões relativas à fiscalização de combustíveis na cidade e o processo de negociação entre as escolas particulares e seus consumidores. Primeiramente, informamos que a mais completa fiscalização do mercado de combustível já feita em Juiz de Fora acaba de ser finalizada. Todos os postos da cidade tiveram dupla fiscalização, desde março até as 2 primeiras datas da semana de abril. Indícios de irregularidades foram encaminhados ao Ministério Público PROCON, Minas Gerais, que avaliará, com auxílio da Secretaria de Estado da Fazenda e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, eventuais práticas de preço abusivo e de formação de cartel. Essas informações já estavam disponíveis na página inicial do site da Prefeitura de Juiz de Fora, desde ontem, 14/17, enfim. Se estava lá disponível, a gente não viu e veio aqui os vereadores cumprindo com o mandato e responsabilidade para com o povo. A gente realmente cobrou, mas, enfim, ele estava ali fazendo, conforme está descrito aqui. Como as informações detalhadas ainda estão protegidas por sigilo fiscal e financeiro até o final da semana, o PROCON JF soltará um balanço na imprensa daquilo que foi apurado, mas poderão ser levadas em reunião com a Comissão de Defesa do Consumidor desta Casa em data a ser marcada. Com relação ao posicionamento do PROCON JF frente à questão das mensalidades escolares, informamos que a matéria publicada no Jornal Tribuna de Minas, dia 14 de abril, se mostrou equivocado. O que o PROCON de Juiz de Fora concorda é que a redução, o reescalonamento ou pagamento parcial das mensalidades podem ser requeridos pelos consumidores, contudo, dentro de um ambiente de negociação direta, escola-consumidor. Esta correção do entendimento foi externada no mesmo dia, no 14 de abril de 2020, que foi ao ar às 10h20, na coluna do PROCON JF, manter ao vivo junto à CBN e Juiz de Fora. O PROCON JF, em sintonia com o entendimento da Promotoria de Proteção e Defesa dos Consumidores de Juiz de Fora, comungo que as partes envolvidas na relação têm que negociar. Alternativas têm que ser criadas para que se possam, juntos, fornecedores e consumidores, passem este momento de exceção. Este é o papel do PROCON JF, harmonizar as relações de consumo. No momento, enquanto aguardamos o andamento do projeto de lei oriundo desta Casa Legislativa que versa sobre esta matéria, o PROCON JF adere ao entendimento esposado pelo Comitê Nacional de Defesa dos Direitos e Fundamentos do Consumidor, deliberado ontem, 15 de abril de 2020, e endossado por todas as entidades de defesa do consumidor do país, até que outra determinação legal, seja municipal, estadual ou federal, indique uma nova direção. A nota está anexada a essa manifestação para que seja replicada para todos os vereadores e também possa ser consultada no site do PROCON JF. E, por último, reafirmamos o nosso compromisso de sempre estar disponível para qualquer vereador que queira me consultar esta agência, através do celular pessoal, tendo em vista que todo o efetivo do PROCON JF está trabalhando em caráter recepcional, direcionado para receber denúncias, fiscalizar e manter a agência em funcionamento, mesmo sem atendimento presencial, mas através do site www.consumidor.gov.br e através dos telefones 3690-7610, 3690-7611, renovando os votos das mais altos times de consideração, Eduardo Schureder, superintendente do PROCON JF, presidente do Fórum dos PROCONs Mineiros. Pessoal, eu sei que aqui vão haver aqui algumas manifestações, obviamente, mas volto a repetir o que falei aqui logo no início. Ele se coloca à disposição para passar por uma sabatina para que a gente possa, assim, verificar quais são os números. Ele falou que, inclusive, já tem esses números, só porque uma questão ali de estratégia... Senhor presidente, só para concluir. Por uma questão de estratégia, ele não vai poder passar esses números para nós em função de um plano de fiscalização da promotoria, isso foi nos explicado para nós. Mas ele vem aqui, tem aqui uma reunião conosco, está aqui externando para externar todo o seu posicionamento e mostrar o seu trabalho. O senhor ainda tem tempo ainda, tá, vereador Marlon? O senhor tem tempo ainda, já está definido, já, né? Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, quero cumprimentar aqui o vereador Marlon Siqueira, que traz para esta casa aqui uma explicação mínima do superintendente do PROCON em relação aos nossos questionamentos aqui na casa. Mas ele, já que ele se colocou à disposição, o documento deve chegar lá
amanhã, ou enfim, na semana que vem, de um requerimento nosso, o convocando para estar aqui nesta casa. Agora, de qualquer maneira, senhor presidente, o que a gente percebeu aqui na fala da maioria dos vereadores aqui ontem, e eu acredito piamente no trabalho dos vereadores, e eles representam um sentimento, é de que o PROCON, geralmente nos seus posicionamentos, seja através da imprensa, e nessa nota também não ficou muito claro, geralmente o PROCON ele fica do lado, nessa relação, ele diz aí na nota que ele está lá para equilibrar as relações de consumo, né, mas geralmente o que a gente vê o posicionamento é que fica do lado do empresário, fica do lado, de repente, de que os postos de gasolina, por exemplo, na nossa cidade, que a gente percebe, é nítido isso, que quando se tem um aumento nos valores, os valores são lineares. E quando se tem também, porque os postos nunca abaixam os preços numa sequência em que a gente percebe que nas refinarias vão abaixando e aqui abaixa também. Sempre tem que ter uma ação. Aqui os postos eles precisam desse incentivo para que eles baixem os preços na bomba. Então, senhor presidente, nós estamos convocando aqui o superintendente para que ele venha até esta casa para a gente entender qual que é, de fato, a posição do PROCON. E publicamente vai ficar melhor ainda. E tomara que ele venha também com a disposição, vereador, de atender ao nosso requerimento que fizemos aqui ontem em relação ao número de WhatsApp para que as pessoas possam enviar vídeos, fotos, para que eles possam, de repente, porque eles fazem essa fiscalização, de repente eles não têm fotos de todos os valores que são praticados na nossa cidade. Então, que ele venha com essa disposição a essa casa. Muito bem, vereador Júlio. Pela ordem, senhor presidente. Já vou dar pela ordem ao vereador Zé Márcio e logo em seguida passar para o vereador Castelar, que é o segundo. Vereador, fazer o uso da fala, da tribuna de sua bancada. É só para comunicar aqui que amanhã nós teremos aqui também, por convocação, ouvido plenário, o presidente da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, adotar providências necessárias em convocação da secretária de Educação, senhora Denise Vieira Franco, secretário de Fazenda, Fúvio Albertoni, secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agropecuária, senhor Rômulo Rodrigues Veiga, para comparecer ao plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora no dia 16 de abril de 2020, às 17h30. Não tem esse horário aqui. Na realidade, será às 10 horas amanhã às 10 horas, para prestar esclarecimento sobre a distribuição da merenda escolar. É uma manifestação dos vereadores Júlio Obama Júnior, vereadora Ana Rossignoli e vereador Carlos Alberto de Mello, vereador Sargento Melo Casal. Então, amanhã às 10 horas, os secretários já devidamente informados deverão comparecer aqui para atender a manifestação de esclarecimentos que já foram aqui devidamente citadas para o dia de amanhã. Então, 10 horas para o dia de amanhã, vamos estar aqui também debatendo esse tema tão importante. Pela ordem, vereador Zé Márcio Garotinho. Senhor presidente, essa questão da gasolina, ela já vem, pauta de vários vereadores dessa casa há mais de um ano. O que se discute, o que vem sempre a discussão aqui? Há uma redução do custo do combustível lá na refinaria. E ele não chega no bico da bomba, no carro, no bolso do cidadão. Em Juiz de Fora, os preços se mantêm, mesmo quando ocorre essa redução, não há redução de valores em Juiz de Fora. É cobrada uma fiscalização do órgão de defesa do interesse do consumidor, órgão de defesa do consumidor. Eu pergunto aos senhores, eu pergunto a qualquer cidadão do Juiz de Fora, nos últimos anos, os senhores viram nos postos de gasolina a redução na cobrança desse preço? Alguém viu? Esse ano, em 2020, a redução foi de 48%. Os senhores, alguns cidadãos do Juiz de Fora, viu essa redução nos postos de gasolina? Alguém viu o efeito da fiscalização em defesa do consumidor nos postos de gasolina? Eu acho que isso fala mais que qualquer nota. É importante a presença do superintendente aqui, mas eu acho que é um caso agora já do próprio prefeito. O prefeito tem que se posicionar quanto o que cabe ao PROCON fazer. O vereador Júlio Obama foi muito feliz quando ele coloca que, em várias situações, o posicionamento do PROCON de Juiz de Fora não é
de defesa do interesse do consumidor. Ser mediador, nesse caso, é no mínimo dar 50% em defesa daquele que é acusado de estar sendo abusivo nos seus preços. Questão das escolas. A gente está recebendo várias demandas de pais que não estão recebendo pelo serviço que ele está sendo cobrado, que é a aula presencial. E há que se colocar, o PROCON de Juiz de Fora, está no jornal Tribuna de Minas de ontem, está aqui. Há uma posição do PROCON de Minas Gerais e o PROCON de Juiz de Fora se coloca contrária à posição do PROCON do Estado. O PROCON do Estado fala que é direito o desconto de 30%. Está aqui a fala, inclusive, aqui, que a gente pode ler aqui. Num segundo pela ordem, vereador, por favor, num segundo pela ordem, aí só volta só para poder... Mas não há necessidade, eu acho que está tem. claro, está no jornal Tribuna de Minas de ontem. Eu repito, basta ir aos postos de gasolina, ver o preço que é praticado pelo combustível, isso fala mais que qualquer nota. Muito bem, parabéns, vereador Zé Márcio, também sempre atento aí. Realmente, o PROCON tem que estar atento aí, com todo o respeito lá ao superintendente, mas o compromisso lá do PROCON é em defesa do consumidor, seja os pais das crianças nas escolas, seja também com relação a esse preço aí, que nunca na refinaria cai aqui na cidade de Fora. Então é fundamental que tenha lá a intenção, né, ou a busca necessária para que represente com dignidade a nossa população PROCON. Pela ordem, vereador Newton Militão. Senhor presidente, eu acho que está faltando um pouco no PROCON de Juiz de Fora, é o que acontece nos PROCONs em todos os estados. É blitz, é ir. Porque ficar só lá dentro, demandando ações, falando o que está fazendo, isso não adianta, não. Tem que ir no posto de gasolina, tem que ir na escola, tem que conversar, eu acho que tem que ir em loco. Porque, né, ficar só demandando, só mandando, com todo o respeito, vereador Marlon, só mandando relatório, tem que ir lá. Às vezes há uma denúncia, mas nós a imprensa, ela não noticia nenhuma ação do PROCON de Juiz de Fora. Eu nunca vi, quem já viu aí? Quem já viu? Ninguém nunca viu uma ação em loco. Olha, o PROCON esteve lá, o PROCON autuou, se fez, foram poucas, tá? Eu acho que tem que dar mais notoriedade ao trabalho. Ou então tem que mostrar onde está, o que está fazendo, onde está trabalhando, onde está autuando, o que autuou, mas tem que ir. Nós não observamos. Muito e bem. ao contrário, só para completar, se coloca quanto uma resolução do Estado. Os pais de alunos estão perguntando a gente, olha, as aulas são por videoconferência, por que o preço é presencial? Então temos que dar essa resposta para os pais e para a população de Juiz de Fora. Muito bem, vereador Newton Militão. Com a palavra, vereador Wanderson Castelar, por 5 mais 5 minutos. Muito boa noite. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários da casa, ouvintes, telespectadores da Rádio TV Câmara. Antes de mais nada, excelência, eu disse que iria declinar da palavra, mas esse tempo aqui é tão precioso, tão importante, eu quero crer, para a comunicação entre aqueles que representam o povo e a comunidade, que a gente se sente tentado a declinar de ter declinado. Mas eu vou tentar ser objetivo, excelência, e observar o regimento no que diz respeito ao tempo, né? Sei que a gente anda abusando bastante da tolerância de Vossa Excelência. A primeira questão tem a ver com essa situação de alta de preços, de abusos que estão sendo cometidos nesse período de quarentena, né? Há aquele relacionado ao preço de transportes, alguns vereadores aqui debatem, estão com muita atenção a esse abuso que é real, né? Houve uma diminuição muito expressiva no preço do petróleo. A promessa, inclusive, do governo federal era de associar o preço no mercado interno ao preço do mercado externo, não é isso? Né? Tanto que houve uma elevação significativa em função dos preços externos. Quando há uma diminuição do valor do petróleo, isso não tem beneficiado o consumidor. Agora, me preocupa muito, e foi por isso, inclusive, que queria comunicar isso aos pares, que eu acionei o nosso CDCOM aqui em relação ao preço dos alimentos.
praticado pelos supermercados, sobretudo pelos supermercados, as redes maiores que têm presença em nossa cidade. E falo isso porque já fui cobrado por populares, por pessoas as mais variadas, e também porque eu sou, como todos, né, consumidor, e eu vou ao supermercado com muita frequência. Houve uma elevação muito forte, e nós já estamos identificando isso com as primeiras análises aqui do nosso CDCOM, que antecedeu a própria decretação da quarentena na cidade e no país, que se deu ali em torno, no início da segunda quinzena de março. Ou seja, dias antes, vereador Obama, já havia supermercado majorando preços, né? Ou seja, certamente a partir de informações privilegiadas, sabiam que havia decretação, sabia que ia haver a possibilidade de, naturalmente, a comercialização de alimentos durante o período da quarentena, e eles já foram elevando os preços de produtos essenciais. Eu nem estou falando naqueles que são fundamentais hoje para a higienização das mãos, máscaras, esses temas já foram abordados aqui, e eu gostaria de recomendar à Prefeitura que fizesse como o prefeito de São Paulo fez, Bruno Covas, que também não é comunista, né? Nem é petista, pelo contrário, é do PSDB, mas que chegou a apreender insumos de comerciantes que estavam praticando um preço acima da realidade do mercado, naturalmente tirando proveito dessa crise sanitária que nós estamos vivendo, né? O comerciante que faz isso, ele, na verdade, ele não merece nenhum tipo de consideração, seja por parte da população, seja por parte do poder público, né? A atitude é uma atitude criminosa, fere não só a economia popular, como também o direito à proteção da própria vida das pessoas, né? É sempre importante lembrar isso. A proteção à vida está acima de qualquer outro fundamento da nossa ordem institucional, né? Está na Constituição, está na Constituição dos direitos universais da pessoa humana. Pois bem, no caso dos nossos supermercados, preços do arroz, do feijão, do óleo, do açúcar, há uma elevação expressiva que ocorreu, volto a dizer, antes até que fosse decretada a quarentena, volto a dizer, imaginando que eles soubessem que seria feita a decretação da quarentena, né? Hoje, basicamente, o consumo das famílias se restringe à alimentação, até porque é uma série de outras atividades comerciais que estão com as portas fechadas. Peço prorrogação, Excelência. Concedida, vereador. Então, refletindo, inclusive, opiniões aqui de colegas, sugeri ao nosso CDCOM que, se não fosse a campo, pelo menos, iniciassem pesquisas através das redes sociais e também dos instrumentos, aí, dos portais relacionados a esse tema de preços dos produtos da cesta básica. E vamos finalizar, a intenção é essa, indo a campo, fazendo aquilo que o vereador Obama acabou de sugerir ao nosso PROCON, né, que vá a campo, que vá em loco, verificar, registrar ao preço da oferta desses produtos, para que a gente defenda o consumidor nesse momento de fundamental importância para a vida de todos. Isso é mais grave ainda, Excelência, porque o auxílio que está sendo dado às pessoas, aos desempregados, aos trabalhadores informais, eu já disse aqui, ele certamente vai ser todo ele, ou quase todo, consumido com a aquisição de alimentos, produtos de higiene pessoal e higiene para casa, né? Então, nós não podemos admitir em nossa cidade esse tipo de oportunismo, né? Esse tipo de violência, esse tipo de crime contra a sociedade. É importante, por isso, inclusive, que defendi, essa casa tem que estar aberta, apesar
dos riscos que nos expomos, nós temos que continuar o nosso trabalho, porque em toda a crise há uma série de aproveitadores, né? Podia aqui citar inúmeros exemplos históricos, etc., mas não é o caso, o tempo não nos permite. Dito isso, Excelência e colegas, eu gostaria de passar a uma pequena análise da mudança que foi feita hoje à frente do Ministério da Saúde. Hoje são 16 de abril, não é isso? De 2020. Nós podemos estar hoje diante de uma mudança, eu diria assim, que vai produzir consequências sérias, graves e danosas ao povo brasileiro. O ministro nomeado, Nelson Teik, né? Estou falando como se lê, como se escreve o nome. Não sei qual a pronúncia ainda, não vi anúncio, né, pelos os telejornais, mas esse Nelson Teik, ele defende de maneira muito clara a primazia dos mais jovens sobre os mais velhos. Observe isso, professora Ana. A senhora querida, com a questão, né, com o público idoso, seja aqui no trabalho cotidiano da Câmara, seja na sua vida cotidiana. Ele disse claramente, e isso é um depoimento que ele gravou quando falava do tratamento do câncer, né, que ele não tem a menor dúvida de que os recursos têm que ser destinados para os mais jovens, e os mais velhos têm que ser entregues à sua sorte, né? E esse pensamento é o que vai nortear, a partir de hoje, a ação do Ministério da Saúde. Esse pensamento, senhoras e senhores, é a base daquilo que Hitler fez na Alemanha nazista, né? Que na ciência é conhecido como eugenia, né? Quando você privilegia os mais fortes em detrimento dos mais fracos. É isso que justificava, por exemplo, a ideia de uma raça pura, uma raça ariana, né? Supostamente a raça daqueles que tinham mais aptidão para o trabalho, para a produção, etc., etc. Isso é assim, inominável do ponto de vista daquilo que nós aqui advogamos, que é a defesa da vida, a defesa da proteção, a defesa do cuidado permanente com as pessoas. Então, quero lamentar profundamente essa substituição à frente do Ministério da Saúde e rogar que os nossos gestores municipais, principalmente municípios, também estaduais, permaneçam firmes na defesa do isolamento como estratégia fundamental e da vida como princípio universal. Muito obrigado, Excelência. Cumpri a minha palavra. Muito bem, vereador. Agradecer aí. Agradecer, foi rigorosamente em cima aí, né? Parabéns pela fala e também muito obrigado aí pela também o horário previsto aí dentro do regimento. Pela ordem, doutor Adriano Miranda. Pela ordem. Eu gostaria de parabenizar as falas aqui do vereador Zé Márcio, do vereador Júlio Obama e do vereador Castelar. E isso mostra que, com essas falas, qual é o pensamento do nosso legislativo aqui, dos vereadores, né? Que os direitos, jamais nós podemos permitir que uma minoria, os direitos de uma minoria sobrepujem, né, os direitos de uma minoria. Isso é fato. E essa é uma bandeira que todos os vereadores levantam aqui. Quando nós falamos da relação do consumidor, isso é fundamental. E não vamos questionar, muitas vezes, questionar a questão de legalidade, de constitucionalidade de um projeto de lei. Um projeto de lei está muito acima disso daí. Sim. Um projeto de lei, na verdade, ele tem também a sua função de trazer essa discussão
para a sociedade, amplamente. E talvez, quando eles não são criados ou não são colocados por essa casa, lamentavelmente, só para concluir, senhor presidente, que muitas vezes nós temos que criar essa discussão na sociedade. Então, a discussão dos postos de gasolinas está aberta, a discussão com relação às mensalidades está aberta, e essa é uma discussão agora que o vereador Castelar levanta. Esse é um assunto de extrema importância para a saúde, né, para todo o norte da saúde do nosso país daqui para frente. Então, independente da questão política, ideológica, governamental, nós estamos falando da saúde dos brasileiros. Então, isso é muito sério, isso é muito grave. Eu espero que as coisas não sejam conduzidas, pelo menos das formas que tem sido colocado agora inicialmente. Muito bem, doutor Adriano Miranda. Eu já vou dar pela ordem, vereador Júlio. Só para comunicar antes, que nós estamos aqui colocando para o dia de amanhã a mensagem, vereador Zé Márcio e senhores vereadores, que possibilite com que essa casa aprove o executivo para que nós possamos possibilitar que os contribuintes que estão aí com IPTU vencendo, já em forma de vencimentos, possa ser incluído para os vereadores avaliarem para o dia de amanhã, né? Então, vamos ver se estará em condições. Se estiver em condições, nós continuaremos aí dando essa atenção e vamos também já informar que nós teremos 2 reuniões extraordinárias, se esta mensagem estiver pronta para ser avaliada pelos senhores vereadores. Qual a proposta? Exatamente expandir um pouco mais o prazo para as pessoas que tiveram IPTU, outros encargos aí com relação a débitos de tributos municipais, possa ser prorrogado, pode ser protelado, dando condições que o contribuinte possa também ganhar um tempo e não pagar nem juros nem multa com relação a essas matérias. Pela ordem, vereador Gil Obama Júnior. Senhor presidente, quero cumprimentar o vereador Wanderson Castelar, que talvez contextualizou tudo aquilo que nós tínhamos colocado aqui. Pela ordem de fato, é muito pouco tempo, né, vereador, para poder construir todo o raciocínio e deixar isso claro para quem está nos assistindo. Mas, senhor presidente, eu quero cumprimentar o vereador Newton Militão, que talvez essa seja a grande essência, vereador, do trabalho do PROCON. Por que nós estamos questionando o trabalho do PROCON? Porque quando tem um movimento mínimo na sociedade, né, especialmente a nossa aqui, aí o PROCON, senhor presidente, coloca os seus fiscais para poder fiscalizar. Ou seja, os empresários já sabendo, os donos de postos de gasolina, que é o que nós estamos falando aqui o tempo todo, eles já sabendo que tem esse movimento dos munícipes, o que eles fazem? Eles abaixam, e aí quando o PROCON vai fiscalizar, né, não tem fiscalização. A verdade é essa, né? A fiscalização é quase que anunciada, porque o PROCON só age se nós tivermos um mínimo de movimentação. Então é o que o senhor disse, o que falta é exatamente isso, é o PROCON fazer o trabalho dele esporadicamente, né? Tem que chegar lá de surpresa, para poder de fato, porque senão fica parecendo aqui que nós estamos representando nada, né? E como o vereador Zé Márcio disse, é só sair aí às ruas e colher a opinião dos juízes foranos e perceber de fato que aqui em Juiz de Fora essa diminuição lá nas bombas não chega aqui nos nossos postos de gasolina. Muito bem, vereador Júlio Obama Júnior. Pela ordem, vereador Newton Militão. De fato, né, é o que o vereador Júlio Obama falou. Se anunciar, todo mundo se prepara, né? Porque um anúncio significa que vai ser fiscalizado. E quem vai ser fiscalizado, ele se adetém à fiscalização, se detém pelo que vai ser fiscalizado. Parabéns, Vossa Excelência, e parabenizar o Executivo, porque nós solicitamos aí anteriormente a revisão da questão das multas e moratórias em relação ao débito do IPTU, a anistia. E o Executivo manda para essa casa essa sensibilidade aí em estar não penalizando aquele que já está penalizado pelo Covid-19. Parabéns ao Executivo por entender esse momento que nós estamos passando e acatar uma solicitação aí nossa aí. Muito bem, vereador Militão, o senhor também preocupado com isso, e toda essa casa, naturalmente, se estiver em condições, amanhã nós vamos colocar com a anuência dos senhores para o dia de amanhã e também 2 extraordinárias. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Senhor presidente, só para finalizar com relação aí a questões dos postos de gasolina, realmente, né, o superintendente do PROCON vai vir a essa casa, vai explanar todo o trabalho dele, bem disse o vereador Garotinho. A gente quer ver a prática, né? Então, sim, os preços falam por si só.
Não adianta ter várias ações, né? E se a gente chegar lá não ver na prática uma redução. Como eu disse isso aqui ontem, Barbacena, historicamente, sempre foi mais caro que Juiz de Fora. Agora está ao contrário. Juiz de Fora, muito mais caro que Barbacena. Então, a gente precisa de voltar aí a nossa cidade à normalidade, que era no passado, de preços justos. Muito bem, vereador Marlon Siqueira. Pela ordem, vereador Zé Márcio Garotinho. Senhor presidente, só para finalizar esse assunto, eu insisto, eu acho que a gente tem que ver o prefeito Antônio Almas, eu insisto em cobrar do prefeito, que recai sobre ele essas questões. E hoje a população cobra isso do prefeito. No meu entendimento, os fiscais do PROCON, são 2 fiscais que estão lá, eles agem corretamente, não há nenhuma ilicitude na ação dos fiscais. O que está errado é a diretriz de fiscalização que os fiscais recebem. O que está errado é isso, o que eu cobro é isso, é a diretriz de fiscalização que é dado à fiscalização do PROCON. Por isso que eu entendo que o prefeito é cobrado e está sendo cobrado, e é necessário que o PROCON defina isso. Qual é o seu rumo, o que é o seu papel, como que vai agir nessas questões. Obrigado. Muito bem, vereador Zé Márcio Garotinho. Pela ordem, vereador Nilton Militão. Só para bater nessa última tecla, que o vereador Garotinho falou, nós aqui citamos, né, em relação à fiscalização, mas não colocamos dúvida em relação à idoneidade nem à legitimidade que eles estão. Mas nós ressaltamos aqui o elemento surpresa, porque você consegue pegar, você consegue apurar aquilo que não está esperando. É isso que nós estamos defendendo. De forma alguma, colocamos em loco, em xeque, a ação daqueles que o fazem assim. E o fazem com menos pessoal, com menos capacidade até de ir lá e fiscalizar, e o fazem com excelência, tá? Mas, se não for de surpresa, não adianta. Aí todo mundo fica preparado. Eu mesmo, para Vossa Excelência entender, encontrei o álcool gel a R$40. Aí, quando cheguei na farmácia para o cidadão, mas estou vereador, não, errou. Então, se a gente não irmos até o local com surpresa, é muito difícil. Realmente. Aproveita esse momento terrível em prol do financeiro, né, vereador Militão, infelizmente. 4405-2020 é a mensagem a ser apresentada amanhã, já devidamente aprovada, também com 2 extraordinárias. Senhores vereadores, vereadora Ana e servidores da Câmara, estamos encerrando esta reunião, que é a 4ª do 4º período. Quero saudar e cumprimentar os telespectadores e os ouvintes da TV Câmara e Rádio Câmara. Amanhã, se Deus assim permitir, estaremos aqui às 10 horas, reunião solicitada pelos vereadores Júlio Obama Júnior, vereadora Ana Rossignoli e também vereador Sargento Melo Casal, onde estaremos recebendo aqui alguns secretários do Executivo para tratarmos de um assunto extremamente importante. Logo em seguida, faremos também a 5ª reunião ordinária do 4º período. Está encerrada essa reunião. Até amanhã, às 10 horas. Muito boa noite a todos e até amanhã.